Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Azores AI. Levo até vós mais uma rúbrica do Vamos Falar de Saúde. Sendo amanhã Dia Mundial do Dador de Sangue e sendo este espaço aqui da rádio também um veículo de promoção da saúde, decidi preparar este tema de hoje relacionado com os dadores de sangue e a importância de dar sangue, uma vez que dar sangue é literalmente salvar vidas. Então falemos um bocadinho disto, das vantagens, dos mitos, muitas vezes mitos que estão associados à dádiva de sangue, de maneira a clarificar e a poder esclarecer sobre esta temática e eventualmente, quem me dera, que com este espaço possa conseguir fazer alguém tornar-se dador de sangue. Por desempenhar funções especiais na nossa sobrevivência, o sangue e a sua constituição, por ser de tal forma complexa, a medicina, a saúde e a ciência ainda não conseguiram arranjar um substituto de maneira que se assemelhasse na sua constituição. Por isso é fundamental termos seres humanos solidários que possam contribuir para esta missiva maior, que é salvar vidas, e a dádiva de sangue constitui efetivamente uma forma de dar a vida pelo outro. São apenas extraídos cerca de 450 ml de sangue em cada dádiva. Nós temos na nossa constituição cerca de 5 litros, portanto é uma pequena parte. É o volume que se pode colher e que se considera não ser prejudicial ao dador de sangue, pelo contrário, e cada dádiva pode salvar uma vida e os seus componentes podem melhorar a vida de 3 pessoas. Portanto, é fundamental que se tenha estas noções de maneira a quem considere que tenha condições, que já vamos ver a seguir, possa se tornar dador de sangue. Para começar a dar sangue, o primeiro passo é efetivamente tomar a decisão. Porém, existem alguns critérios fundamentais e pessoais de cada um, da sua constituição, da sua forma de física, que são importantes. São eles, no mínimo, ter 18 anos, portanto, pode-se dar sangue entre os 18 e os 65 anos. A pessoa deve pesar no mínimo 50 kg e, em regra geral, deve ser saudável. Relativamente ao ser saudável, vou abordar mais à frente, de acordo que fomos falando com alguns mitos relacionados com a dádiva de sangue, abordaremos aqui algumas situações de saúde que realmente contrapõem e deixam a pessoa incapaz de poder dar sangue. Mas vamos ver isto já a seguir. No dia da manhã, certamente, o Instituto do Sangue e da Transplantação, que é o órgão que rege todas as dádivas de sangue no país, irá levar a cabo certamente bastantes campanhas de promoção da dádiva. Vamos falar aqui um pouco de algumas vantagens de ser dador de sangue. Dar sangue é um ato voluntário, não é remunerado, no entanto existem algumas regalias e algumas benesses para quem o dá. Em primeiro lugar, fica-se isento de taxas moderadoras. Para isso é necessário haver 2 dádivas por ano. O Ministério da Saúde vai, digamos, criando alguns galardões, alguns prémios para os dadores. Quem tem, por exemplo, 30 dádivas ao longo da vida acaba por receber uma medalha, digamos, dourada e fica isento de taxas moderadoras durante a sua vida toda no Serviço Nacional de Saúde. Eu próprio já dei mais de 25 vezes sangue e faço sempre com muito gosto. O sangue, o dia que se dá sangue, a pessoa tem direito àquelas horas que se desloca ou que está ausente do local de trabalho sem perda de qualquer direito ou regalias. Depois, todo o dador de sangue tem um seguro de saúde, um seguro que comporta algum problema relacionado com a própria colheita e a dádiva de sangue, e este próprio seguro também cobre eventuais acidentes que possam acontecer no percurso em que a pessoa se desloca para o centro de doação
e no regresso ao local de trabalho ou ao seu domicílio. Tem este seguro de saúde que é uma situação legalmente bastante importante. No dia da dádiva também fica-se isento de pagamento de estacionamento nos serviços do Sistema Nacional de Saúde e dentre outras regalias que existem sobretudo regalias e vantagens do ponto de vista físico e mental, uma vez que, já vos falei, dar sangue é literalmente salvar vidas. Mas vou-vos falar também aqui de alguns mitos relacionados com isto. Vou-vos esclarecer agora de algumas situações que podem ser consideradas mitos, outras são verdades, sobre a dádiva de sangue e alguns critérios para ela acontecer. Em primeiro lugar, não se deve dar sangue durante a gravidez ou quando se amamenta. É efetivamente verdade, deve haver uma suspensão temporária durante o período da gravidez, uma vez que no corpo da mulher acontece um conjunto de transformações que torna-se essencial todos os compostos que o sangue contém. Portanto, durante a gravidez, efetivamente a mulher fica com essa suspensão temporária. Depois, diabéticos não podem dar sangue. Digamos que é uma meia-verdade. A dádiva de sangue é dispensa definitivamente quando um diabético tipo 1 ou tipo 2 necessita de terapêutica com insulina ou eventualmente tem um órgão afetado, o coração, os rins, o fígado. Nestas situações, efetivamente, o diabético não pode dar sangue. No entanto, se é uma diabetes, digamos, inaugural, é uma diabetes tipo 2, a diabetes que não necessita de insulina e que o doente mantém-se perfeitamente estável, sem qualquer afetação de nenhum órgão essencial, sendo este diabético bem controlado e não tendo complicações da sua diabetes, pode dar sangue. Fica este mito aqui esclarecido. Depois, pessoas com alguns problemas de saúde, por exemplo, pessoas com infartos, problemas cardíacos ou hipertensos, não devem dar sangue. Pode-se considerar isto também uma meia-verdade. A patologia cardíaca, o infarto, a angina de peito, motiva efetivamente a suspensão da dádiva de sangue. É importante quem ter esta noção de quem já teve um infarto, quem tem angina de peito, quem tem uma hipertensão grave, estes fatores todos acabam por ser fatores de risco cardiovascular e o sangue é fundamental no sentido de manter todos estes sistemas o mais saudável possível e de maneira que a pessoa fica suspensa de poder dar sangue. No entanto, quando, por exemplo, um doente hipertenso tem a sua hipertensão controlada e não tem também nenhuma consequência maior dessa hipertensão, ou seja, não tem uma patologia que possa ter advindo dessa hipertensão, e é uma hipertensão perfeitamente controlada com medicação, sem outras complicações, esse doente pode dar sangue, uma vez que cada dádiva é precedida por uma consulta de enfermagem e uma consulta médica. E é uma forma também de fazer aqui alguma triagem deste tipo de situações. Outra situação a considerar, por exemplo, não pode dar sangue se tem uma tatuagem ou fez um piercing recentemente. É verdade, existe aqui uma suspensão, ou deve haver uma suspensão num período de 4 a 6 meses, quem fez uma tatuagem ou um piercing, uma vez que no sentido de detectar algum tipo de vírus que podem ser contraídos nestas situações, nomeadamente o vírus, por exemplo, da hepatite C, portanto 4 a 6 meses. Por exemplo, outra situação também que muitas vezes é-nos questionada, um vegetariano não tem ferro suficiente, por isso não pode ser dador de sangue, é um autêntico mito, uma vez que um vegetariano que não apresenta anemia, nem uma deficiência de ferro, nem ácido fólico, vitamina B12,
pode e deve ser dador de sangue, independentemente do seu regime alimentar. Não é pelo facto de não se ingerir carne ou produtos de origem animal que não se pode dar sangue. É para isso mesmo que serve a consulta prévia à dádiva, consulta médica que é prévia à dádiva de sangue, no sentido de esclarecer essas situações, e todo e qualquer vegetariano pode dar sangue, não é por si só uma contraindicação. Depois também a orientação sexual. Durante muito tempo falou-se e achou-se que, dependendo da orientação sexual de cada um, não se podia dar sangue. Não é verdade, qualquer pessoa pode dar sangue. Deve ter em atenção o seu comportamento nos últimos tempos, antes de fazer a dádiva, nomeadamente se trocou ou não de parceiro. Deve haver essa sinceridade, e todos estes aspectos que eu acabo por falar aqui são questionados num formulário que é feito antes da dádiva. É um formulário que é anónimo, fica nos serviços, é tratado simplesmente nos serviços de dador de sangue, e isto é questionado. Portanto, qualquer pessoa pode dar sangue, independentemente da sua orientação sexual, desde que tenha consciência dos riscos que tenha ou que possa ter corrido nos últimos 6 meses. Outra situação é: podem transmitir-se doenças através do ato de doação de sangue. Efetivamente é um facto, e vou explicar porquê. O risco de se contrair infecções para a pessoa que recebe o sangue é baixíssimo, mas pode existir. Por isso mesmo, o papel primordial e fundamental da triagem e da própria tomada de consciência de quem dá sangue, de esclarecer se teve um comportamento de risco, se responder ao questionário de uma forma mais sincera possível e mais real, efetivamente reduz esse risco quase a zero. Portanto, efetivamente há esse risco, mas é muito diminuído, uma vez que aquilo que se preconiza e que se acredita é na boa fé de quem se propõe a dar sangue. Portanto, quem efetivamente preenche os critérios dá sangue, e dá sangue em segurança para si e para os outros. Outra situação é as viagens. Viagens internacionais podem condicionar aqui a dádiva de sangue? Efetivamente podem. Algumas viagens para fora, por exemplo, da Europa, para países asiáticos, para a África, a pessoa corre o maior risco de apanhar algum tipo de doenças, o dengue, o paludismo, a malária. Equivale aqui a um período de quarentena de até 6 meses. Portanto, é fundamental, se a pessoa também não viajou para fora da Europa, para algum país com esse tipo de situações, não deve dar sangue nos 6 meses seguintes. Depois, a toma de antibióticos, se contraindica a dádiva de sangue. É efetivamente verdade. Não pelo antibiótico em si, que o antibiótico em si não contraindica a dádiva de sangue, mas uma pessoa que toma antibiótico, a regra geral é porque teve uma infecção ou bacteriana, ou inicialmente viral, mas que depois infectou por algum motivo e teve necessidade de um antibiótico, e essa pessoa pode ter ainda alguns componentes da bactéria ou do vírus em circulação no sangue. Portanto, quem tomou antibiótico nos últimos 15 dias não deve efetivamente dar sangue. Acabo por vos trazer aqui alguns mitos ou verdades sobre esta temática, no sentido de esclarecer, no sentido essencialmente de convidar quem me escuta e que não é dador, ou que é dador de sangue só muito ocasionalmente, que o possa fazer de uma forma regular. Já vos expliquei as vantagens, já esclareceu-se aqui alguns mitos sobre esta temática, e espero que mais não seja esta sessão aqui convosco possa amanhã que alguém se torne dador de sangue por isto. Era o que tinha para vos trazer, espero que tenha sido útil e esclarecedor, e um bem-aja a todos e haja saúde.